Olá, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Minipa. Eu sou o professor Ivo Matos e vou falar sobre o AVA Minipa Education. Então, pessoal, para que se seja bem entendido o que é o AVA Minipa Education, eu vou colocar aqui algumas situações que são vivenciadas no dia a dia. Primeiro, que eu chamei de equipamento correto. O que isso significa? Bem, nós temos a seguinte situação que ocorre muito com os nossos distribuidores, ou seja, aquele pessoal que vende os produtos da Minipa. Então vocês estão vendo aqui um vendedor que foi solicitado por um cliente um multímetro digital que tenha medida de tensão AC até 600 volts e medida de tensão DC também até 600 volts. Baseado nessas informações do cliente, o vendedor passou para ele uma série de multímetros que atendem a essa faixa de tensão. Como ele pediu mais barato, foi dado então para ele o ET1002, que é um multímetro digital com tensão de 200 volts AC até 600 volts AC e tensão de 200 mV DC até 600 volts DC, que atendem ao pedido feito pelo cliente. Ou seja, o cliente quer apenas um multímetro barato que meça tensão até 600 volts AC e 600 volts DC. Feito isso, o cliente sai satisfeito, porque teve um bom atendimento, né? Aquela qualidade do equipamento é boa, e ele sai todo satisfeito para a sua casa. Volta um tempo depois, muito aborrecido, furioso, dizendo que o equipamento está apresentando defeito. Ou seja, ele está realizando uma medida, e essa medida está dando 96,2 volts AC. E deveria dar 127 volts AC. O vendedor troca o equipamento, troca o multímetro, e ele volta de novo com o mesmo problema. Ou seja, ele está medindo 96,2 volts AC e deveria medir 127 volts AC. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que, na realidade, esse cliente está tentando medir a tensão de saída de no break, que é uma tensão de uma onda semissenoidal, conforme vocês podem ver aqui. Então, a onda senoidal, ela é medida corretamente com o multímetro que ele levou, que é o ET1002. No entanto, para ondas semissenoidais, né, ondas que têm deformações, ele precisaria de um instrumento com a função True RMS. Então, observem que a necessidade do cliente, embora todos os multímetros meçam tensão, nesse aspecto ele precisaria de um multímetro com uma função denominada True RMS, que vai permitir a ele que faça medidas em no break, saída de fonte de computadores e coisas assim, ok? Então, esse vendedor precisa ser treinado para que ele possa entender que o multímetro tem funções específicas para situações. Medir uma tensão na série no break, ele usaria uma função True RMS. No entanto, no inversor de frequência, ele precisaria de uma função que é a função PWM. Então, é necessário que o vendedor, né, possa indagar ao cliente em qual situação vai ser realizada a medida de tensão, e assim poder oferecer o equipamento apropriado para essa medida. Ok, pessoal, nós vimos no bloco anterior o equipamento correto, e vimos que há uma necessidade de um treinamento para os vendedores poderem indicar o equipamento correto aos clientes quando necessário. Vimos então que o cliente pede um multímetro barato para poder medir tensão até 600 volts DC e AC. Foi dado a ele o ET1002. No entanto, esse equipamento, que é um multímetro digital,
não é apropriado para a medida de tensões em saída de no-break, que são ondas semissenoidais. Ele precisa ter a função True RMS acoplado aí. Ok? Agora nós vamos ver o segundo caso do cliente que compra o equipamento, sabe o que vai medir e, no entanto, ele tem dificuldade de realizar a medida porque ele desconhece o processo de como é realizada a medida pelo equipamento. Nós temos aqui como exemplo o termômetro de hastes comercializado pela Minipa. Então são duas hastes que são fixadas a uma distância. Um eletrodo que vai se chamar eletrodo auxiliar de potência é fixado a uma distância D, e um eletrodo auxiliar de corrente é fixado a uma distância D' maior que D. No entanto, qual é a distância que deve ser colocada, né? Uma outra coisa é que muita gente utiliza apenas um ponto, ou seja, aperta o aparelho e lê a resistência, o que é errado. Então, se ele souber a teoria de medida utilizando termômetros de hastes, que é o método de queda de potencial, ele vai perceber que ele precisa de vários pontos para plotar uma curva, no qual ele vai procurar o patamar dessa curva e escolher 3 pontos para a sua medida. Então veja que para isso eu preciso então o quê? Fornecer ao indivíduo, né, essas informações, o que fica muito inviável se eu fizer isso de forma textual. Então nós temos um ambiente virtual no qual eu posso disponibilizar um vídeo. Mas mesmo vendo o vídeo, o indivíduo pode ter dúvidas. Então o que acontece? Ele possui dentro desse ambiente ferramentas que são ferramentas de comunicação em tempo real, que é a webconferência. Então ele pode simplesmente acessar a webconferência, mostrar o que ele fez, ele pode fotografar ou filmar a sua medida e compartilhar a tela. E o que acontece? Nós podemos então analisar em conjunto com o cliente esse vídeo e fornecer a eles a orientação correta para a medida que ele está querendo. Então colocamos lá vídeos explicativos de como realizar a medida, além de vídeos que dão informações de como é o processo de medida para esse equipamento, que é, no caso, o termômetro de hastes. Ok, pessoal, agora vamos ver o terceiro caso, que é apoio às aulas presenciais. Então, a Minipa disponibiliza de uma série de kits educacionais, e esses kits educacionais, eles são descritos na forma de vídeos, né? As experiências elas são realizadas através do ambiente e explicações com equipamentos que compõem esse kit. Eu vou dar como exemplo aqui o inversor de frequência. Então o aluno precisa parametrizar o inversor de frequência, por exemplo, para controlar a velocidade do motor. Se o professor for fazer isso, ou seja, ele tiver que dar um laboratório específico para esse equipamento, o professor vai ter dificuldade em trabalhar o conteúdo do seu curso, que é máquinas e motores. Então nós disponibilizamos no AVA vídeos explicativos do funcionamento, né, da parametrização desse equipamento e da sua instalação, e com isso nós colocamos situações em que o aluno vai vivenciar com o uso do inversor de frequência. Quando o aluno chega ao laboratório, ele já está ambientado nesse tópico. Então o professor não precisa se alongar muito, né? Ou seja, o aluno já tem uma bagagem de conhecimento, porque ele viu na forma de vídeo, ele viu situações em que ele vai usar, e isso não vai ser uma novidade para ele. Então isso auxilia muito o professor na sua aula presencial. Ok, então temos a quarta opção do uso do ambiente virtual de aprendizagem, que é cursos EAD para a comunidade, né? Então esses cursos eles são específicos para o público em geral,
Ou seja, aquele pessoal que quer fazer um curso de multímetro, osciloscópios, analisador de energia, né? Entender o analisador de energia, por exemplo, termografia. Nós temos cursos de matemática também, né? Curso de cálculo e essa coisa toda. Então, o ambiente virtual de aprendizagem da Minipa, ele possibilita que nós disponibilizemos cursos na forma de EAD, okay? Que é muito interessante. Ok, pessoal, então nós vimos 4 situações, onde a primeira situação eu tinha um vendedor que precisava de informações para realizar vendas de forma eficiente, ou seja, estabelecer com o cliente um diálogo que permita com que ele possa identificar a situação onde está sendo realizada a medida e oferecer o equipamento correto. A segunda, nós vimos que foi o uso do equipamento, ou seja, a realização da medida. Então, muitos dos que compram equipamento sabem que estão comprando equipamento, quais são as medidas que devem ser realizadas, no entanto, desconhecem a teoria de como é realizada a medida com o equipamento. Depois nós vimos o apoio às aulas presenciais, ou seja, aquele professor, a instituição que compra um kit educacional, ela vai receber todo um sistema de apoio ao professor, e nós vimos que existem determinados tópicos em que o professor pode disponibilizar desse sistema para poder fazer com que o aluno já chegue no laboratório ou em sala de aula com um conhecimento prévio sobre o assunto. E vimos os cursos, né, que são oferecidos para a comunidade de uma forma geral. No entanto, ainda não falei o que significa o AVA. O AVA, sigla de Ambientes Virtuais de Aprendizagem, na realidade é um conjunto de elementos tecnológicos disponíveis na internet. É um local virtual onde são disponibilizadas ferramentas que permitem o acesso a um curso ou disciplina. E também permite a interação entre os alunos, professores e monitores envolvidos no processo de ensino-aprendizado. O AVA possibilita a oferta de uma sala de aula virtual para acompanhamento dos alunos e a realização de atividade de aprendizagem. Os AVAs rompem os limites da sala de aula presencial e favorecem a formação de comunidades virtuais de aprendizagem. Ou seja, o que eu preciso ter videoaula. Eu preciso realizar uma videoaula para mostrar para o indivíduo o que é a função TrueRMS, que tem muito mais eficácia do que eu colocar um texto, uma apostila. No caso de uma ferramenta de comunicação, se ele está fazendo, por exemplo, um acompanhamento de medidas de analisador de energia, né, controle de qualidade de energia, se você vai utilizar o e-mail não é a ferramenta apropriada. Então eu preciso do vídeo e-mail, eu preciso da webconferência e preciso de fórum para poder discutir. Ou seja, ferramentas que permitam com que eu possa pegar a informação, entender a informação e me comunicar no caso de dúvidas. O AVA, na realidade, ele pega todas essas ferramentas e agrupa dentro de um ambiente, de uma sala virtual, no qual eu posso disponibilizar. Ok? Então, isso é um ambiente virtual de aprendizagem. É uma sala virtual no qual eu posso colocar várias ferramentas. Ferramenta de comunicação, ferramenta de interação, ferramenta de acompanhamento, tudo isso. Tá ok? Então, significa que o AVA é um ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, uma sala virtual no qual eu posso disponibilizar ferramentas para que eu possa realizar o meu intento. Qual é? Posso ser treinamentos, posso ter cursos, posso ter apoio a aulas presenciais e posso ter um sistema que vai permitir com que eu possa mostrar como é realizada a medida pelo equipamento, coisas assim, ok? Ok, pessoal, então vocês estão vendo aqui um ambiente virtual de aprendizagem da Minipa, que são as salas virtuais, né? As salas virtuais.
E nós podemos ver aqui que existe uma sala denominada de apresentações, onde dentro dessa sala são disponibilizados vídeos de apresentação dos equipamentos da Minipa. Treinamento Aztec, uma sala que é utilizada para treinamento da assistência técnica para suas concessionárias. Treinamento virtuais em equipamento Minipa é aquele caso onde o indivíduo compra o equipamento, ele quer saber como realizar uma medida correta, às vezes tem dificuldades, então é disponibilizado informações, vídeo, webconferência e tudo mais, para que ele possa realizar a medida e também entender qual é o processo, como é o processo de medição do equipamento. Treinamento em equipamentos educacionais, no caso, é aquele caso onde nós colocamos o apoio a aulas presenciais. Então, a instituição ela adquire o equipamento, então a sala virtual do AVA vai disponibilizar todo um ferramental para que seja dado apoio ao professor. No caso, nós vimos lá o inversor de frequência. E o curso são a sala de cursos, onde nós disponibilizamos para toda a comunidade. Por exemplo, curso básico de eletricidade e magnetismo, barotermografia, alicate de amperímetro e watímetro, osciloscópio e etc. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sala de treinamento virtual em equipamento Minipa, né? Esses treinamentos são dados para os representantes de distribuidores. Vocês podem ver que a sala ela possui ferramenta de fórum, né? Chat, biblioteca, vídeo e-mail e outras ferramentas que vão aparecendo, né? No caso, webconferência, ok? Nós temos o vídeo e-mail aqui. E ela é distribuída em tópicos. Então tem aqui a apresentação do treinamento de multímetros, como funciona o multímetro digital, que é um tópico, funções do RMS, segurança em multímetro, categoria de subtensão, que é número de dígitos, precisão em multímetro. Todos esses tópicos vêm acompanhados de Olá, sejam todos bem-vindos. Vídeos explicativos, assim como arquivo de texto, podcast e etc, e etc. Então, nós temos uma sala de aula virtual, onde nós vamos disponibilizar informações na forma de vídeo, texto, imagem e som. Ou seja, um ambiente multimídia.